perante a sua presença, nos transforme. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Paz de Deus, irmãos. Tudo bem? Vocês não estão bem não, irmãos? Amém, né? Já bateram aquela pratada no almoço hoje, né? Domingo é um dia maravilhoso, né, Dan? Graças a Deus por isso, né? Esse é o dia que o Senhor nos fez, né? E nos alegraremos por isso. Glória a Deus. Irmãos, vamos já ler o Catecismo de Heidelberg. Nós vamos ler hoje a pergunta de número 95. Logo após nós lemos a pergunta e a resposta, nós já vamos junto com um grupo de louvor cantarmos, né? Prestarmos louvor a Deus, amém? Vamos ler então a pergunta de número 95, irmãos. O que é idolatria, né? É uma pergunta boa, né? O que é idolatria? E aí já tem a resposta, irmão. Nós vamos ler todos juntos no 3, tá bom? 1, 2, 3. Idolatria é inventar ou ter alguma coisa em que se deposite confiança, em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus, que se revelou em sua palavra. É fácil nós cometermos esse equívoco, esse erro, irmãos? Né? Quantas coisas nós idolatramos, né? Se nós pararmos para pensar friamente, né? Nós vemos que nós estamos colocando nem ao lado, mas mesmo no lugar de Deus, né? Ontem eu conversava um pouco com o Tiago sobre um pouco isso, né? Sobre, às vezes a pessoa acaba se idolatrando de uma forma que ela acaba virando o centro da sua vida, né? Ela se ama de uma forma, se valoriza, você fala, cara, e Deus, né? Aonde está nisso, né? E aí, várias outras coisas, né? E nós não somos chamados para isso, né? Deus deve ser o centro da nossa vida, Deus deve ser o centro da sua vida. Que você possa sempre refletir nisso. E quando você estiver perto a cair neste erro, que você possa lembrar quem é o dono e o centro da sua vida. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos, e vamos juntos cantarmos. Grupo de louvor, possa se achegar. Tu és santo, poderoso, tu és digno, de todo louvor, seguirei teus caminhos.
em ti. Amém. Glórias ao nosso Deus. Amém. Nós vamos continuar adorando esse Deus que é santo, que é digno, dizendo que nós o clamaremos, nós olharemos, ainda que o mar cresça, ainda que as dificuldades nos assolem, ainda que os problemas dessa vida, quem não tem, se você talvez olhar para a sua vida, nós temos problemas, muitos problemas e tribulações. Esse hino diz que, apesar de todas as nossas aflições, de nossos medos, a graça dele, ela cobre todos os nossos temores. Ainda que cercado pelo medo, ele é fiel e tem nos sustentado. Peça que ele te guie nesse hino, que você olhe para a cruz, não para o lado ou para os problemas, mas que ele seja aquele a quem nós temos servido de verdade, não apenas nenhum louvor, não apenas em palavras. Que a cruz de Cristo seja a motivação, a graça dele seja o que faz com que nós naveguemos nessa vida com os olhos no futuro que nos aguarda, e pela fé nós já alcançamos. Nos chama. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. ao teu nome clamarei, E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-nos, guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive,
fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome, E ao teu nome clamarei, E além além das das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. amém, glórias a Deus. Amém, irmãos, agora nós vamos adorarmos ao Senhor também com os nossos dízimos e oferta. Então você agora tem a chance de adorar duplamente, com a sua voz, com o seu louvor e com as suas ofertas. Nós já vamos orar, agradecer, e aí durante esse louvor você pode estar vindo ofertar, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, oramos a Ti neste momento, Pai. Te rendemos graça, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus santo, ó Pai. O Senhor é um Deus que provê, um Deus que cuida, é um Deus que não tem deixado faltar nada, ó Pai. Nós olhamos para as dificuldades, nós sentimos medo, sentimos aflições, ó Pai. Mas quando nós olhamos para Ti, nós sentimos o Seu consolo, ó Pai. E obrigado, Jesus. Nós te agradecemos hoje porque nós podemos ofertar na Tua casa, ó Pai. Muito obrigado, Jesus. Porque se nós temos condições, tudo provém de Ti, ó Pai. Que nós possamos ofertar com alegria, ó Pai. Com felicidade, ó Pai. Rendendo louvores e agradecendo a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Formoso és, Tão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso
te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra, enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Glórias ao nosso Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, convido as crianças, né, para vir aqui na frente agora, para nós orarmos juntos. Pode se assentar, irmãos, fique à vontade. Criançada, hoje não vai ter um resumo, vocês vão ouvir o resumo aí durante a ministração e vocês vão anotando. Então nós vamos orar agora, né? E aí vocês já vão estar liberados. Já convido também o pastor Davi para que se achegue também. Nós vamos orar, que você possa aí orar pelas nossas crianças junto comigo, tá bom, irmãos? Vamos orar? Pai, nós oramos a Ti nesse momento, Jesus, pedindo para que, assim como o Senhor já abriu nossos ouvidos, que o Senhor possa abrir também o ouvido dessas crianças, ó Pai, e que elas possam ser ministradas por Ti nessa noite, ó Pai. Que elas possam ser impactadas, transformadas pelo Teu Evangelho, assim também como a Tua igreja, ó Pai. Ministre aos nossos corações, ó Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, ó Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A tia Pan vai entregar a prancheta para vocês ali, aí vocês já podem começar a arte de vocês aí, né? Irmãos, que a graça e a paz de Cristo reine no coração de todos. Amém. Sou grato, irmãos, a Deus pela oportunidade, né? Que mais uma vez Deus nos dá de estar com vocês. Pastor Tiago, pelo convite, né? De estarmos mais uma vez juntos para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. De coração, eu sempre digo para vocês, irmãos, que eu fico muito grato porque amo, né, esta igreja de coração, onde Deus me deu a graça de estar com vocês aqui trabalhando por um bom tempo. E hoje estamos aqui novamente para a honra e glória do Senhor. Meus queridos, nós vamos meditar um pouquinho sobre, eu vou usar o próprio tema da palavra que está aqui na minha Bíblia, que diz que o sacrifício de Cristo, ele é definitivo. Amém, irmãos? Todos vocês creem nisso? O sacrifício de Cristo é definitivo. Nós vamos ler e meditar em Hebreus, capítulo 10, onde o autor nos esclarece bastante sobre isto. E é um tema que eu gosto muito, porque me incomoda bastante. E acredito que também incomoda vocês. Se não incomodou, deve incomodar hoje.
Porque às vezes nós falamos, irmãos, que acreditamos, mas quando chega no dia a dia, as nossas atitudes parece que não são verdades, né? Nós falamos, não, eu creio, legal. Mas e o dia a dia da sua vida, né? Como tem sido em relação a isso? Nós vamos ver dentro do texto, né? Se realmente é isso que você crê no decorrer dos dias que você vive. A forma que você age, as atitudes que você tem, mediante que nós vamos ler e estudar na palavra do Senhor, se você agir de conformidade com o que a palavra nos orienta, verdadeiramente você crê que o sacrifício de Cristo, ele é suficiente. É suficiente para quê, irmãos? Né? Nós vamos ler aqui no texto daqui a pouco, né? Nós vamos dar uma analisada agora, irmãos, aqui numa imagem, né? Numa imagem, para vocês terem um pouco de noção do que nós vamos falar. Isso aqui é só para vocês entenderem um pouquinho, talvez algum de vocês já entenda, outros não, né? Isso aqui é a foto de um tabernáculo, onde nós temos aqui 3 partes, irmãos. A primeira que é o átrio, né? A segunda que é o lugar santo, e a terceira que é o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. É interessante frisar, irmãos, que aqui o lugar, o átrio ou o pátio, né? Era onde todas as pessoas podiam entrar e fazer os seus sacrifícios. Tinha a pia que eles lavavam ali as mãos, os pés, conforme Êxodo capítulo 35. Todos podiam entrar e fazer o seu sacrifício. No segundo lugar, apenas o sacerdote poderia entrar, que era o lugar santo. Tinha uma missão aqui para manter esse candelabro aceso 24 horas, fazer a manutenção nele. E aqui era o local onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para prestar o sacrifício para o perdão dele e também do povo. Essa parte é importante que vocês frisam bem, tá? Porque é onde que o autor aos Hebreus já está nos esclarecendo alguma coisa relacionada a isso, que nós vamos frisar um pouco mais. Somente o sumo sacerdote tinha acesso a este lugar. Aqui havia uma separação com uma cortina, né? Ou com um véu, aonde separava o local santíssimo do lugar santo. Então, irmãos, é interessante, grava bem, somente o sumo sacerdote entrava neste lugar, apenas uma vez ao ano, para prestar um sacrifício a Deus, para o pecado dele e também para o pecado do povo. Você pode falar, poxa, mas aqui não tem o altar do sacrifício, aqui tem uma arca, essa arca tinha uma tampa, e essa tampa, ela tinha o nome de propiciatório, onde eles aspergiam o sangue sobre ela, para que fosse perdoado os seus pecados. Então, nós vamos agora aqui a palavra, irmãos, para nós, né, procurarmos trabalhar dentro do tempo que temos. Hebreus capítulo 10, conforme disse, o autor aos Hebreus, irmãos, muitos afirma que é Paulo, a palavra não afirma isso, não temos aqui certeza quem foi o autor do livro. O certo é que é um livro muito inspirado. Nós não sabemos quem foi que escreveu, mas esse autor aos Hebreus, ele nos esclarece, a partir do versículo 1, de que a lei, ela traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Então, já começa esclarecendo algo interessante, irmãos. A lei, onde nós acabamos de observar aqui na foto do tabernáculo, o sacrifício que eles faziam era apenas a sombra daquilo que havia de vir e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Presta bem atenção, eu estou lendo com bastante detalhe para vocês entenderem que o texto ele já é autoexplicativo. Está dizendo que todos os anos eles iam lá, fazer aquele sacrifício perante lá a arca, o propiciatório, o sacerdote, ou o sumo sacerdote,
E esses mesmos sacrifícios, eles não eram suficientes para aperfeiçoar aqueles que se aproximavam dele ou que entravam ali para adorar ao Senhor. Eles não eram suficientes. Versículo 2, ele esclarece algo também interessante. Se pudesse fazê-lo, ou se fosse suficiente, não deixariam de ser oferecidos? O que ele está dizendo com isso? Se ele fosse suficiente à altura, né, para perdoar os nossos pecados de uma vez por todas, por que fazer então todos os anos? Não é isso? Estou transmitindo com outras palavras, mas é isso que o autor está dizendo para cada um de nós. Pois os adoradores, continuação do versículo 2, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Eu quero pedir para você frisar bem essa parte aqui do versículo 2, que nós vamos daqui a pouco fazer comentar um pouquinho mais sobre ela. Observa bem o que ele disse, irmãos. Olha lá. Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, isso é, se fosse suficiente aquele sacrifício, que o de hoje é, mas ele está dizendo do sacrifício anterior, né? Se eles fossem suficientes, então, eles não teriam mais a culpa pelos seus pecados. Já faço a perguntinha para você de antemão. Você se sente culpado ainda pelos seus pecados? Você que já aceitou a Cristo? Pense um pouco nisso. Você sente a culpa? Você carrega a culpa do pecado no seu coração? Você vive se culpando constantemente? Como que é a sua vida na área espiritual nesse aspecto? A palavra vai nos ensinar algo aqui muito interessante. Se eu aceitei a Cristo, acredito que você também que está aqui aceitou, e se não aceitou, aceite. Você foi liberto de uma carga muito grande que existia sobre a sua vida, que é o pecado. Você foi liberto. Nós somos libertos. Por isso que o tema diz que o sacrifício de Cristo, ele é definitivo, ele é suficiente. Não é como os sacrifícios que os sumos sacerdotes faziam, que todos os anos tinham que ser feitos, e eles não eram aperfeiçoados, diz a palavra, eles não eram. E exatamente por isso é que ser todos os anos o mesmo sacrifício. E o texto vai nos dizer agora na sequência, que esse sacrifício era apenas para eles lembrarem os seus pecados. Trazia lembrança, não trazia o aperfeiçoamento ou a justificação, não. Eles apenas lembravam. E o texto vai dizer isso para nós. O versículo 3 diz assim: contudo, estes sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Olha lá, apenas recordavam os seus pecados. E aí no 4 ele diz: pois é impossível que o sangue de touros e bodes tirem pecados. Você pode estar perguntando: poxa, pastor, então por que eles faziam, né? Meus queridos, para perdão dos nossos pecados, isso vai estar lá no livro do Gênesis, quando o homem pecou. Havia necessidade, irmão, de ser alguém que nos representasse diante de Deus. Como que um touro ou um bode ia nos representar diante de Deus? Teria que ser alguém, irmãos, que verdadeiramente tivesse as nossas características, entre aspas, né? Nascesse de uma mulher como Cristo nasceu, sem pecado, para morrer, e para que verdadeiramente o seu sangue nos purificasse. Definitivamente, louvado seja o nome do Senhor. Não seria possível, irmãos, mas a Bíblia diz que era uma sombra, né, daquilo que havia de vir, como de fato era.
E no versículo 5, agora ele vai explicando para nós algo referente a Cristo, e por isso ele diz: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Corpo de quem, irmãos? De Cristo. De holocausto e ofertas pelo pecado, não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Irmãos, você já pensou nisso? Aqui está dizendo de Cristo, né? Ele veio, morreu, entregou a sua vida como propiciação em nosso lugar, para fazer a vontade de Deus. A minha pergunta, irmãos, para você, é simples, mas é complexa ao mesmo tempo. Você sabe o porquê que você está aqui? Você sabe o porquê você foi criado? Será que é para fazer a tua vontade? Nós conversávamos sobre isso hoje na mesa de casa. Quantas das vezes, irmãos, Deus nos orienta a algo e nós fazemos o oposto? Quantas das vezes? Deus diz: olha, vai por aqui. Aí você olha. Ah, mas por aqui é mais bonito, Senhor. Não, não, Senhor, por aqui. Por aqui. Aí você faz igual Ló, né? Igual Ló. Abraão falou: Ló, escolhe aí, ó. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Ló falou: bom, então, Abraão, já que você me deu a opção, vou escolher o lugar melhor. E olhou realmente, e diz a palavra que Sodoma e Gomorra era muito bonito, né? E ele olhou e falou: Abraão, o azar é seu, você me deu a escolha, eu vou escolher aqui. E escolheu Sodoma e Gomorra, que era o pior lugar. Visualmente era melhor. Então, irmãos, quantas vezes Deus nos orienta? Davi, é por aqui. Aí você olha: Senhor, mas por aí mesmo? Mas está estranho, né? Por aqui parece que o caminho é melhor, mais bonitão. Nossa Senhora, olha como Davi, mas é por aqui. E de repente vem de você ir por ali, você vai por aqui. Chega lá na frente, você quebra a cara de uma forma assim terrível, como já aconteceu comigo. Aí você fala: meu Deus. Ele fala: então, Davi, mas eu falei para você que era por ali. Às vezes, irmãos, nós fazemos assim. Aqui está dizendo a palavra, irmãos, que Cristo, Ele veio para morrer, irmãos, em nosso lugar, para fazer a vontade de Deus. Foi dolorido, irmãos? Foi dolorido, mas foi para isso que Ele veio. E às vezes, irmãos, e repito, como é difícil nós ouvirmos a voz de Deus, nós andarmos pela palavra de Deus, e quantas das vezes pagamos um preço caro por ser desobediente àquilo que Deus nos orienta. Quantas das vezes? Mas Cristo foi obediente, veio e verdadeiramente morreu em nosso lugar. Mas ele disse na sequência. Primeiro ele disse, versículo 8: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quisestes, nem deles te agradaste. Não foi agradável ao Senhor? E a minha tradução tem um parênteses, né? Os que eram feitos conforme a lei, conforme eu disse para vocês, mostrei agora aqui, no tabernáculo. Então, acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Mais uma vez ele disse: vim para fazer a tua vontade, a vontade de Deus. E aí ele disse: cancela o primeiro, para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados
por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas, louvado seja o nome do Senhor. Olha agora que interessante, irmão, nós somos santificados. A palavra santificação, irmãos, às vezes nós temos ela como sendo um processo que não é errado, mas eu acredito que nesse verso está mais para justificação. Porque para frente ele vai dizer mais um pouco sobre a santificação e dizendo que nós estamos sendo santificados. A justificação era o momento em que você aceita Cristo. Romanos capítulo 5. No exato momento que você aceita Cristo, irmãos, todos nós somos assim. No exato momento você é justificado por Deus. Isso é difícil entender, já disse aqui algumas vezes, mas é assim, irmãos. Através da morte e do sacrifício de Cristo, nós nos tornamos justos, mesmo sem ser justos. É difícil entender isso, né? Nós não somos justos, mas nós nos tornamos justos, nós somos justificados através do sangue de Cristo. E já disse aqui, certamente vou repetir, irmãos. Deus nos olha e enxerga Cristo, ao invés de enxergar Davi, ele enxerga Cristo na vida de Davi. Glória a Deus mesmo, irmãos, porque só Deus para fazer isso por nós. Eu imagino, irmão, se Deus enxergasse Davi, né? Se Deus enxergasse você, eu imagino, com as nossas falhas que temos ainda hoje. Eu imagino Deus olhando para mim, enxergando as minhas falhas, né? Então nós somos justificados. E essa palavra diz claramente, irmãos, nós somos santificados, justificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Não é mais necessário todo o ano fazer-se um sacrifício. Imagina se fosse, irmãos. Imagina se fosse. Todo ano morreu um Cristo. Imagina se fosse. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se, exerce os seus deveres, versículo 11, religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, já foi dito isso, irmãos, que nunca podem remover os pecados. Não podia remover os pecados. Irmão, se você prestar bem atenção nessa mensagem e guardar no seu coraçãozinho, eu acredito que a sua vida será outra espiritualmente. Você dará um pouco mais de valor às coisas de Deus. Às vezes, por não entender isso, nós vivemos a vida espiritual meio de qualquer jeito. Sabe, irmão, se dá, faz, se não dá, não faz. É o pastor, é os líderes, é mais ou menos assim. Está chovendo, ou está frio, é mais ou menos assim. Você vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Você não entendeu ainda o sacrifício de Cristo. Para as coisas materiais dá um valor tremendo, irmãos. Para as espirituais já é meio de qualquer jeito. É assim, meus queridos. É assim. Que Deus nos dê graça para entender, irmãos. E termos uma vida espiritual verdadeira à luz da palavra do Senhor. E dedicar a nossa vida ao Senhor, nosso Deus, e ouvir a voz do Senhor. Deus fala de diversas formas, irmãos. Através da palavra é o principal. Mas Ele fala também conosco de outras formas, como já falou comigo, de diversas formas. Portanto, nós entender que é Deus que está nos orientando. E sempre, mesmo que fale de uma forma diferente, é também através da palavra. A palavra é a base de tudo. Então ele disse, versículo 13, daí em diante, ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, que por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou, olha lá, irmãos, o que não era
suficiente. Lá na aliança que nós lemos, agora ele está dizendo, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Agora aqui está dizendo, né? Os que estão sendo santificados. Por isso que eu disse para vocês que a santificação também é um processo. E por que é importante saber isso, irmão? Senão você vai falar, pastor, nós somos justificados? Fomos. Deus já nos tornou justos após aceitarmos? Sim. Então viva uma vida de qualquer forma. Não, meus queridos, não é assim. A palavra não ensina isso. Por isso está dizendo aqui, de forma bem clara, nós estamos sendo santificados. Isso é, dia a dia eu estou me separando do pecado. Não é viver de qualquer jeito, mas não é assim. Até porque quem pensa assim não entendeu o sacrifício de Cristo para a sua vida. Não entendeu nada, na verdade. Não entendeu nada. Então nós estamos sendo santificados, agora, dia após dia, já fomos justificados, ou aperfeiçoados, conforme diz a palavra aqui, através da morte de Cristo, e quando nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. E aí ele diz, o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles. Olha que interessante, irmãos, quando você aceita Cristo. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração, e as escreverei na sua mente, louvado seja Deus. Já prestou atenção nisso, irmãos? Quando você aceitou a Cristo, você já era um conhecedor da palavra profundamente? Nem hoje eu sou muito, irmãos. Imagina na época que eu não aceitei a Cristo. Nem hoje eu sou muito. A maioria de nós, irmãos, quando aceitamos a Cristo, não tínhamos nem conhecimento da palavra, irmãos. Eu dizia hoje, ali em casa, para os meus filhos, conversando, irmãos, quando eu tive um encontro com Deus ali, irmãos, devido estar passando por uma situação complicadíssima, e Deus se manifestou a mim, e o Espírito Santo me incomodou de tal forma, né, para que eu pegasse ali a palavra do Senhor na casa da minha mãe e abrisse aquela palavra. Quando eu abri aquela palavra, Deus me deu ali Efésios 6,16, irmãos, que eu estava numa situação complicada espiritualmente, materialmente, emocionalmente, a vida estava só o pó, como dizem. E quando eu li aquela palavra assim, irmãos, que eu foquei os olhos em cima dela assim, que o Espírito Santo colocou no meu coração, e eu lia, não tinha nem entendimento da palavra, apesar de ter nascido no Evangelho. Quando eu li aquela palavra, Efésios 6,16, que diz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados pelo maligno. Eu estava numa situação, mas que o diabo estava me detonando todo dia, eu estava numa vida espiritualmente complicadíssima, eu não via saída. Mas quando eu li esse verso, irmãos, mesmo sem ter o conhecimento da palavra, o Espírito Santo me deu uma luz, irmão, na hora, exatamente na hora. Estou lembrando desse verso aqui, que ele coloca no nosso coração e na nossa mente. Ele me esclareceu exatamente na hora, Davi, você tem que aceitar Cristo, senão o diabo vai te abraçar. Na hora, irmãos, me deu aquela luz assim tremenda, e eu falei, meu Deus, ele falou, é assim, Davi. Para você se libertar desses dardos inflamados do maligno, é só você se apegando a mim através da fé. E eu já falei para vocês, eu vou repetir aqui, irmãos. Dobrei meu joelho, eu não levantei a mão na igreja, que eu acho que é legal levantar sim, há pessoas que dizem que não, mas eu acho que tem que fazer sim. Apelo e aceitar Cristo sim. Mas eu dobrei meu joelho em casa, eu e Deus, e falei, Senhor, eu não consigo. Como o Senhor está me orientando e me revelando, então é assim. Se o Senhor me libertar, a partir de hoje, eu vou te servir com fidelidade. Esse voto eu fiz com Deus. E já disse para vocês, irmãos, estou baseando nesse texto que nós lemos aqui, tá? Que Deus falou que faria conosco. A partir daquele dia, irmãos, eu já falei para vocês e vou repetir, eu duvido uma pessoa ter os vícios que eu tinha e largar no prazo que eu larguei.
Eu tinha quase todos os vícios que vocês imaginam. A partir daquele dia, nunca mais. Inclusive vida promíscua, nunca mais, até hoje. E fui casado ali 5 anos, e não tive vida sexual ativa antes do casamento, não, irmãos. Coisa que é difícil, muito difícil, só pela fé. Mas eu tive esse privilégio muito grande. De falar, Senhor, é assim? Ele falou, é assim, então é assim que eu vou fazer. Estou aqui, irmãos, para a honra e glória do Senhor. Não era para mim estar aqui, não, era para mim estar no cemitério já fazia tempo, pela vida que eu vivia. Mas estou aqui, com uma boa família, com uma boa igreja, com bons filhos, com bons amigos, boa saúde. Por causa disso daqui, irmãos, que a palavra de Deus disse, olha, eu colocarei, ele está dizendo, as minhas leis no seu coração e as escreverei em sua mente. Aí nós começamos a estudar, né, é lógico, um pouquinho. Não tem como parar, porque tem que estudar, a palavra é, vamos morrer estudando e aprendendo. Mas quem coloca essa palavra no nosso coração e na nossa mente é Deus, através do seu Espírito Santo. Me converti, fico muito grato por isso. E uma coisa importante que eu vou frisar bem para vocês agora, que eu já disse para vocês lembrar bem do verso que nós falamos, que ele disse que aquele que aceita Cristo não tem mais sentimento de culpa dos seus pecados. Olha agora, irmãos, versículo 17. Olha que interessante. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais. Esse é um fator importantíssimo para aqueles que aceitaram a Cristo verdadeiramente. Esses dias falava um pouco sobre isso e fazia 2 observações que eu vou fazer para vocês, irmãos. Se você é uma pessoa que carrega culpa ainda do seu pecado, existem uma das 2 coisas que eu vou dizer para você. Ou você não aceitou a Cristo, ou você não entendeu o sacrifício de Cristo que Ele fez por você e que é suficiente para perdoar todos os seus pecados. Todos, literalmente todos. Aqui não está especificando, olha, esse aqui, ó, eu lembro, aquele eu não lembro. Aqui não está escrito isso. Aqui está dizendo que dos nossos pecados, das nossas iniquidades, Ele não se lembra mais. Aí você pode falar assim, então Deus deve ter Alzheimer, ou sei lá, uma outra coisa qualquer. Não, irmãos, Deus não tem nada disso. Esse não lembrar aqui, irmãos, não quer dizer que Deus, Ele apagou da sua memória, não. Quando nós perdoamos alguém, irmãos, nós também não esquecemos do erro que a pessoa cometeu contra nós. Nós não esquecemos. Mas não ficamos também levando em conta. Porque nós perdoamos. Ah, não posso nem ver essa pessoa. Não, você não faz isso, você é cristão. Então você tem o Espírito de Deus na sua vida, então você perdoa verdadeiramente. Você sabe o que a pessoa fez para você. Mas você perdoa. Deus sabe, meus queridos, é claro que Ele sabe. Mas Ele nos perdoa, não fica levando em conta. Ah, Davi, você fez isso. Ah, Davi, você fez aquilo. Não, irmãos, Deus não age assim. Deus não age assim. Eu disse para você pensar bem, irmão, sobre isso, porque às vezes nós falamos que cremos na suficiência, né, do sacrifício de Cristo, a pergunta que eu fiz no começo. Praticamente todos disseram que sim, que acreditam que o sangue de Cristo é suficiente para nos perdoar, como diz o texto. Mas o dia a dia da nossa vida, irmãos, parece que isso não é verdade, repito.
Que de repente você conversa com alguém e alguém fica, sabe, irmãos, remoendo coisa que fez há 10 anos atrás. Poxa, pastor, tem que tratar até com um psicólogo às vezes, ou com psiquiatria. Meus queridos, calma. Às vezes é assim. Às vezes nós temos essa deficiência. Porque ficamos remoendo, irmãos, o pecado. Meus queridos, o que a palavra está nos dizendo? O sangue de Cristo, irmãos, que foi derramado a nosso favor, você crê que Ele é realmente suficiente? Então viva uma vida de cristão, irmãos. Viva uma vida de cristão na prática. Consciência limpa, tranquilo. Você não entregou sua vida a Cristo? Então já era, acabou. A não ser que você não entregou, mas repito. É uma outra história. Mas se nós entregamos, irmãos, e temos uma vida séria diante do Senhor, não tem por que ficar nos questionando. Falhamos, irmãos? Falhamos, claro que falhamos. Ainda hoje. 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. E o capítulo 2, ele diz o que, irmãos? Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Na sequência ele já diz isso. A propiciação que era feita lá no lugar santíssimo pelo sacerdote. Precisa mais, meus queridos. Cristo é a propiciação. Ele morreu em nosso lugar. Ele deu a sua vida para que nós fôssemos perdoados. Então olha que interessante, irmãos. Olha que privilégio nós temos. Que às vezes nós não entendemos. Uma vida de cristão é muito boa, irmãos. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus toda hora por isso. Por quê? Porque para nós vivemos super bem, irmãos, independente da situação que temos. Seja financeira, seja de saúde, independe, irmãos. É para nós vivemos bem, irmãos. Por quê? Porque nós somos perdoados, irmãos, nós somos libertos. Então, a partir de hoje, amanhã, irmãos, glória a Deus, amém. Estamos bem, meus queridos. Por quê? Porque Cristo morreu. E o seu sangue é suficiente para perdoar todos os nossos pecados, como ele disse, que ele não se lembra mais. Agora olha que interessante, versículo 18 e 19 para nós concluirmos. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifícios por eles. Eles já foram perdoados. Não precisa mais de sacrifício, irmãos. Já foi. O sacrifício já foi feito. Por isso eu disse para vocês, irmãos, pense. Ah, pastor, mas nós somos pecadores. Somos pecadores, irmãos. A natureza do pecado habita em nós, vai habitar sempre, até nós morrermos. É assim que funciona. É exatamente por isso que Cristo morreu por nós. Senão não precisava morrer. É exatamente por isso. Para tirar esse peso que nós herdamos lá de Adão. Exatamente por isso. Não é por outro motivo. Agora, olha somente o verso 19, irmãos, para a gente entender, mais uma vez lá, o tabernáculo, que só entrava o sumo sacerdote, uma vez por ano, no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo. E olha o versículo 20. Por um novo e vivo caminho,
que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Se você ler Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51, diz assim: de novo, bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, irmãos, está dizendo da morte de Cristo, exatamente o que o autor aos Hebreus está dizendo aqui no versículo 19. Hoje nós temos acesso, irmãos. Quando eu digo nós temos acesso, não é eu, pastor Tiago, presbítero tal, diácono tal, não. Todos nós temos acesso no lugar santíssimo, louvado seja o nome do Senhor. Todos nós temos acesso, todos. Na época era assim, irmãos? Não, não era assim. Mas hoje nós temos acesso. Por quê? Porque Cristo nos deu direito a este acesso. Através de quê? Através da sua morte, através do seu sangue, como nós lemos, que ali quando ele morreu, expirou, entregou o seu espírito a Deus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e acabou-se a antiga aliança, de onde apenas o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos. Hoje nós temos acesso diretamente através de Cristo. Qualquer um de vocês oram, em nome de Cristo, como a palavra nos ordena, e você é ouvido lá. Precisa mais de alguém. Às vezes nós temos alguns hábitos, né? Pastor Tiago, ora. Parece que o pastor Tiago, só ele tem acesso aos santos dos santos. Parece que você não tem. Não é assim? Pastor fulano, ora. A gente ora, irmãos, é claro que a gente ora. Mas você também pode orar, irmãos, e ter convicção de que Deus está te ouvindo. Você, qualquer um de vocês, meus queridos. É assim que funciona hoje. A palavra está nos ensinando isso. Qualquer um de vocês. Dobra o seu joelho, clama ao Senhor, não tem nenhum problema pedir, não, mas pode continuar pedindo. Mas creia na sua oração também. Creia que você tem acesso. Porque Cristo te deu esse acesso. Antigamente era assim, irmãos? Não, tinha que ser o sumo sacerdote. Ele que intercedia. Ele era o intercessor. Hoje nós temos intercessor, irmãos? Temos, que é Cristo. Ele é o único intercessor, diz a palavra, entre Deus e nós. Ele é o único, Cristo. Então, meus queridos, grave essa palavra no seu coração. Se você carrega a culpa do pecado, faça uma oração, nós vamos orar. Sabe, nessa oração que nós vamos fazer, coloque nas mãos, não precisa falar para mim não, ou para o Tiago não, coloque nas mãos do Senhor. Senhor, tenha misericórdia, tira esse peso de mim, eu entreguei minha vida a Ti, eu sei que o Senhor é o meu Deus, nós cantamos louvor aqui maravilhoso que fala sobre isso. Eu sei que o Senhor, sabe, derramou o seu sangue por mim, Ele é suficiente para me perdoar. Senhor, coloca isso no meu coração, me ensina a entender melhor a Tua palavra nesse aspecto, de forma que eu viva uma vida de cristão verdadeira, sem culpa. E é claro, viver uma vida de santificação, não tem dúvida disso. Mas uma vida sem culpa. Mas eu lembro de todas as coisas que eu fiz. E algumas delas nunca contei, de tão vergonhoso que é. Nunca contei para ninguém, nem vou contar. E você acha que Deus não sabe, irmão? Sabe, mas você acha que isso aí me carrega a ponto de eu ficar triste, irmãos, e ver uma vida mal? Não, irmãos, já foi. Eu sei que Cristo me perdoou. Eu estou aqui por isso. Sou convicto disso, irmãos, literalmente convicto. Mas eu sei. Você também sabe. Agora, ficar carregando isso, irmão, no nosso coração, não, isso não. Então, repite, irmãos, quem tem essas atitudes, ou não aceitou a Cristo, ou não entendeu que o sangue de Cristo é suficiente para nos perdoar de todos os nossos pecados.
Portanto, confesse a Deus e creia que Ele é com você, e como diz o texto, para sempre. Não é hoje, amanhã não, para sempre. Esse perdão, ele é para sempre. Amém? Pode orar, Jagão? Vou orar e retornar para o Davizinho. Coloque-se de pé, meus queridos, se você puder. Vamos orar a Deus. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Mas eu repito para você, se você tem algo a dizer para Deus neste momento, se você não entendia, entendeu hoje que você tem um dono, que você tem alguém que morreu por você, e se você não se sente perdoado, tanto você aqui como quem está ouvindo aí pelas redes sociais, faça o mesmo. Confesse a Deus nesse momento e creia que a partir de hoje a sua vida será outra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, eterno e maravilhoso Pai, te exaltamos, meu Deus, e te glorificamos por ter entregue, Senhor, a sua vida por nós, para que hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos, através da sua morte e do seu sangue que foi derramado por nós. Senhor, não éramos dignos, nem somos, Senhor, mas é pela tua graça, pela tua misericórdia, que nós alcançamos, Senhor, esse grande benefício. E por isso nós devemos te exaltar e te glorificar todos os dias da nossa vida, Senhor, de que é que nós estivermos, independente do que estivermos passando, Senhor, possamos entender que nascemos para te glorificar e para exaltar o teu nome. Tira, meu Deus, algum sentimento de culpa que algum dos teus filhos possam ter, Senhor, que neste momento seja repreendido, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Aumente a fé, Senhor. Escreve a tua palavra na mente e no coração dessas pessoas, conforme a sua palavra nos orienta, Senhor, para que eles entendam que somente o Senhor é Deus, e que o Senhor já levou sobre si todos os nossos pecados. Nós oramos porque nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, para louvor e glória do teu nome. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe grandemente a todos. Nós vamos cantar o hino 376. Pecado
graça real, não há mais castigo, temos a paz sem medo e perigo, vestes reais, não triste nudez, Cristo enriquece de uma vez. Amém, irmãos. Glória a Deus, né? Glória a Deus pelo teu sacrifício. Irmãos, eu vou dar alguns avisos aqui. Logo após eu vou pedir para o Jean estar orando. O Renato pede para orar por ele. O irmão Silas também pede oração pela sua neta Heloísa, que ela se encontra internada. Irmãos, eu vou pedir para o Jean orar também. O Bertinho também pede oração pela Marli, que também não passou bem hoje, né, Bertinho? Então o Jean já vai fazer essa oração. Mas, irmãos, gostaria de lembrar os irmãos que todas as segundas e quartas nós temos... Rapaz, jejum e oração, irmãos. Jejum. Que nesse jejum você possa apresentar o PGM, que você possa apresentar o seu cartão-alvo de oração. Como é que está o seu cartão-alvo de oração, irmão? Dando trabalho? Não, Rafinha? O meu tá, viu, Rafinha? Se eu te contar... Irmãos, mas continue orando, não desista, batalhe, empreenda seu jejum nisso, né? Para que Deus transforme esses corações e que eles entendam esse sacrifício de Cristo, né? Aí já emendamos nos grupos de PGM que nós temos, né? Nós temos as quartas ali em Arujá, no Álamo, né? Tem o Joe, a Neide, a Duda, que vai te direcionar aí para o mais próximo da sua casa. E eles estão ansiosíssimos para recebê-los, irmãos. Não diferente aqui, né, Jean? O Jean, irmãos, aluga até o salão de festa, irmão. Homem de grande fé. É o Jean, rapaz. Cabe 80 pessoas lá no mínimo, irmãos. Então vamos explodir, né, Jean? Esse salão aí, irmãos. Quinta-feira nós estamos aqui. Também vamos mandar no grupo as casas que tem, irmãos. E tem sido bênção, graças a Deus, irmãos. Dia 1/4 nós teremos também... PG de casais, irmãos, isso aí, já marcou na sua agenda aí? Espero que sim, né? Se não marcou, marque, né? É muito importante estarmos, irmão. Nós tivemos o primeiro e foi uma bênção. E como o Joe disse, foi assinado ali, né, Joe, um contrato. Se faltar, tem multa, disse o Joe aí, ó. Brincadeira, irmãos. Nós temos também, irmãos, o encontro no Carine, né? Dia 25 às 15h30. Esse encontro é tanto para os homens, tanto para as mulheres, né? Serão assuntos separados, mas, irmãos, é importantíssimo que todos vocês estejam lá. Participe, né? Se você não tiver como ir, comunique com o pastor Tiago ou qualquer um dos irmãos. Nós vamos dar um jeito para que você possa estar lá juntamente conosco. Nós teremos também, irmãos, sei lá qual é o nome, mas é dos jovens. Aí não sei se é retiro, se é acampa dentro, se é o quê lá, mas vai ter, irmãos.
Eu não sei qual é a data, mas acredito que a Milena vai colocar aqui pra gente. Quem já deu o nome aí dos jovens? Jesus, vamos orar mais, Duda. Esses jovens estão meio... Aí, irmãos, ó. Sítio do vovô careca, irmão, você viu? O negócio é chique, hein? De 21 a 23 de abril, irmãos, você jovem, você já tem um compromisso, né? Não é que você vai ver se vai dar, né? Você já tem aí um encontro com o nome que você quiser dar aí, tá bom, irmãos? Lembrando também que nós temos um cafezinho aí no final, né? Que bênção, irmãos. Olha o cuidado, a irmã Mali não veio, mas ela mandou o café, né? Olha que bênção, irmãos. Então, coma com alegria, né? Agradecendo a Deus e a irmã Marli, né, pelo cuidado que ele tem para conosco. Jean, por favor. Amém, irmãos. Queremos chamar o irmão João já saiu? Amém, beleza. Chamar o irmão Eliseu, então. Tiagão, a gente chama todos os presbíteros, o pastor Davi. Podem vir aqui à frente, a gente vai orar por 3 pedidos, certo? Pelo Renato, pela Heloísa e pela Marli. Amém. Maria, então pela Maria, pela Heloísa, pelo Renato. Seu pedido? Vamos. Henrique, vamos orar também. Amém. Deixa eu anotar aqui, irmãos, que eu tenho a cabeça bem... Amém. Feche os seus olhos mais um instante, vamos orar aqui. Nosso Deus e Pai querido, Deus de amor, nós somos gratos a Ti por essa noite, pelo Senhor ter falado ao nosso coração poderosamente, através dos louvores, através da Sua palavra, que o Seu Espírito possa nos ajudar a aplicar isso ao longo da nossa semana, na segunda-feira e quarta-feira no jejum, nos PGMs, nos trabalhos que vamos ter ao longo da semana. Nos ajude, Senhor, a participarmos, que o Teu Espírito Santo nos impulsione a brilhar por Ti, a viver esse Evangelho, Senhor, a crer que todos os nossos pecados são perdoados e nós temos plena salvação em Cristo, e não é pelos nossos méritos, ó Pai. Que Ele possa falar ao nosso coração nessa semana, nos dê oportunidades, ajude-nos nos nossos alvos de oração, nosso cartão alvo de oração, que o Senhor possa nos abençoar e nos dar a oportunidade, nos dê ousadia, Senhor, nos dê a habilidade que muitas vezes não temos, nos dê, Senhor, a convicção, a fé que muitas vezes nos falta. É no nome de Jesus que nós oramos e pedimos, Senhor. Nós também queremos pedir agora, em especial, por alguns pedidos de oração que foram aqui solicitados, Senhor, pela pequena Heloísa, que o Senhor possa abençoá-la, Senhor, que está internada, o Senhor visite a ela, trabalhe no coração, na vida dela, Senhor, preparando os médicos que se interessem pela causa, e que o Senhor possa curá-la, restaurá-la pelo seu poder, que nós cremos que o Senhor pode restaurar, Senhor. Tenha misericórdia também, Senhor, pelo Henrique, que pede todas as áreas da sua vida, ó Pai, que o Senhor possa visitar, trabalhe no seu coração cada dia mais, como nós já temos visto, Senhor, e te glorificamos por isso. Abençoe e o consagre, Senhor, dando direção, e que todas as áreas da sua vida possam ser abençoadas pela tua presença. Nós também queremos pedir pela Maria, que foi aqui solicitado, que o Senhor possa também de igual forma visitá-la, Senhor. Nós não sabemos todas as causas, nós não sabemos o coração, mas o Senhor sabe, o Senhor sonda, e o Senhor é poderoso, Senhor, para ajudar. Tenha misericórdia, ó Pai. De igual modo, nossa irmã Marli, que não passa bem, que o Senhor também possa ajudá-la, visitá-la, dando fôlego de vida, dando saúde, Senhor. Qualquer que sejam as doenças que tenham assolados a ela e aos nossos irmãos, que o Senhor possa, nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor.
Abençoe também o nosso irmão Renato, que o Senhor também possa abençoar a ele nessa nova fase de luta que ele tem passado, que o Senhor dê força, que a força que ele retire não seja de suas próprias obras, mas que seja do Evangelho, que seja de Cristo, Senhor. Nós não sabemos o seu propósito, mas sabemos que o Senhor tem um propósito em tudo, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar e nos fortalecer, a brilhar por Ti, não importa as circunstâncias que nós passemos, ó Pai. Cada um que está aqui hoje, que veio, que precisa de algo, o Senhor conhece. Se for da sua vontade, que o Senhor conceda, Senhor, é a nossa oração. Mas que, em primeiro lugar, a maior bênção que o Senhor nos dá e que nós queremos seja o Evangelho, Senhor. Sem o Evangelho não adianta termos saúde, não adianta ter boa vida, conforto, não adianta, Senhor. Nós somos carentes, Senhor, primeiro plano do Evangelho do Senhor. E também somos carentes, ó Pai, de muitos do seu cuidado. E nós te pedimos que o Senhor venha nos ajudar. E nós temos fé que o Senhor irá nos ajudar. É no seu nome, no nome de Jesus, que eu oro. E em nome de Jesus nós entregamos esse trabalho a Ti, esse culto de louvor a Ti. E despedimos com as bênçãos do nosso Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do sacrifício de Cristo derramado por nós, a consolação e comunhão que há no Espírito Santo de Deus, esteja conosco, reunidos aqui e em todo o mundo, Igreja de Jesus,